Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e justo-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 18 de fevereiro de 2025, 11h30 da manhã, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula de forma gratuita com os senhores e senhoras, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que, por algum viés ideológico, político, jurídico e teológico, ao revés, pense em sentido contrário, pois isso é democracia, como defendia o grande premier, por que não dizer o primeiro-ministro britânico, Sua Excelência Winston, quando discursaram na Casa dos Comuns de 1947, aquela casinha modesta, porém importante, as decisões que são tomadas naquela casinha conhecida como a Casa dos Comuns, atravessa o Canal da Mancha e inspira o nosso mundo ocidental. Mas em idos de 1947, o Churchill discursaram naquela casinha dos comuns e na época foram pedagógicos de dizer que a democracia é o pior de regimes, à exceção dos demais. O Churchill estava querendo dizer que, por pior que seja o regime democrático, ele será ano-luz melhor do que o silêncio da ditadura, me remontando aqui uma fala do ex-presidente da República do Brasil, a saber, Sua Excelência Dilma Rousseff, para quem preside o BRICS, ou seja, o Banco Internacional, para quem o Brasil também, por via reflexo, faz parte. Mas Dilma Rousseff gostava muito de dizer, na época de sua gestão, continua a dizer, né, que ela continua viva e presidindo o BRICS, que mais vale o barulho das revoluções ao silêncio da ditadura, ato contínuo, remontando essa fala e esse pensamento do transcendental primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Mas hoje, sem mais delongas, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo nesta semana que antecede aí a semana do Carnaval. A próxima semana será a semana do Carnaval. E hoje estou voltando aqui para fazer uma breve reflexão sobre a perspectiva geopolítica, sobre a perspectiva macroeconômica, sobre a perspectiva teocrática daquela região do Oriente Médio, notadamente com as austérias políticas odiernamente ou atualmente tomadas pelo atual presidente dos Estados Unidos, a saber, Sua Excelência Donald Trump, para quem assumira desde o dia 20 de janeiro do corrente ano. Musk, um dos homens mais ricos do planeta, dono da SpaceX, que é uma fábrica que fabrica e vende tecnologia em parceria com a NASA, tem uma projeção de construir um foguete para povoar Marte com 1.000 humanos até idos de 2030 a 2050. Mas Elon Musk, que hoje faz parte do governo norte-americano, notadamente, juntamente de Trump, é dono para além de ser dono da SpaceX, que é essa empresa que, em parceria com a NASA, coloca diversos satélites na órbita abaixo da Terra, mas Elon Musk também é CEO, o dono da Tesla, que é uma empresa que fabrica carros elétricos e bateria também, fabrica aquelas placas fotovoltaicas que serve para instalação de energia solar, e não à toa existe um vídeo aí já publicado que eu falo da PL 9138, para quem em 2024 criando uma espécie do fio B naquelas unidades em que, na verdade, o fio B é outra lei. O projeto que está pendente de apreciação no Congresso trata de uma espécie de monopólio de 70% que as concessionárias de energia elétrica no país inteiro tentam aprovar para limitar a venda de energia, a instalação de energia solar por meio dessas placas fotovoltaicas ao limite de 30%, sobejando 70% de monopólio, ou seja,
para as concessionárias, e é pelo menos isso que elas pretendem no bojo da PL 9138. E esta é a razão pela qual peço que você chegou até aqui. Te convido a se inscrever no presente canal, pois você terá acesso a esse vídeo e outros complementares que irei trazer quando for julgado, deliberado pelo Congresso Nacional. Mas hoje, o que me fizer motivar a deliberar, por que não dizer verticalizar, acerca do tema, abre aspas, reflexões geopolíticas e macroeconômicas acerca das austeras políticas que vem sendo tomada pelo atual presidente Donald Trump nos Estados Unidos desde a sua posse, desde o último dia 20 de janeiro. Na Argentina temos um aspirante a ditador, a saber, Javier Milei, que se elegera com mais de 55, 57% dos votos dos argentinos. Argentina, que por sua vez, há décadas, vive numa economia, numa queda livre, uma situação macroeconômica muito complicada, as pessoas passando fome na Argentina, desemprego total. O atual presidente da Argentina, sabe, Javier Milei, não obstante a balança comercial tenha registrado que logo no primeiro ano de seu governo a Argentina conseguira ter superávit de 19,9 bilhões. Todavia, se faz extremamente necessário no ponto lembrar que, em tese, esses números, ao revés, podem, em tese, não refletir a realidade, dada a lamentável situação econômica daquele país, onde muitas pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza. A Argentina, quem tem dinheiro, tem. E o governo Milei, uma de suas promessas de campanha era dolarizar a economia, como na verdade não é muita novidade, pois a Argentina, a população mais abastada já utiliza, né, como moeda o dólar, pois a moeda da Argentina como dizia Montesquieu, como dizia um poeta, Montesquieu não, um poeta espanhol, saber, Francisco Gumões Quevedo. O poeta espanhol Francisco Gumões Quevedo, certa feita, fora pedagógico, no sentido de dizer que as palavras são como as moedas, onde às vezes muitas valem nada e poucas valem muito. Eu sou adepto daquelas poucas palavras que valem muito. E por via reflexa, quando a gente observa a economia, a lamentável e triste economia da Argentina, que desde as décadas que vinha sendo administrada pelos peronistas, há décadas a economia está numa decadência só, mas Milei vem se gloriando com a publicação do superávit de 19,9 bilhões, não obstante, se analisarmos sob a perspectiva macroeconômica, macro e microeconômica, a situação daquele país em que muitas pessoas estão vivendo abaixo da miséria, as pessoas pedindo esmola dentro do supermercado, e falo isso porque eu tenho uma cunhada que mora lá, em Palermo, e ela vem há mais de 15 anos, e ela vem constatando em loco essa dramática situação. Quem vai a Pipa observa muitos argentinos e argentinas vivendo lá como ambulante na praia, na cosmopolita praia de Pipa. Mas qual for exatamente a razão pela qual resolvi deliberar hoje, dia 18, e por falar dia 18, gosto muito de fazer vídeo no dia 18, por quê? Dia 18, dia 7, dia 9, e nos números em que somando se dá em 9, por exemplo. Existe um segredo em torno do número 9, como prometi dizer no vídeo anterior, que fiz acerca da temática que já foi publicada, ou seja, publiquei notadamente no último sábado o vídeo em que falei sobre
Lembrando aqui qual foi o título, que já tem bem mais de 100 vídeos publicados no próprio canal, e são tantos que tem hora que me dá o branco. Mas o vídeo que publiquei no último sábado foi exatamente falando sobre o aspecto teológico, filosófico e jurídico, e por que não dizer geopolítico, como sintonizar na frequência quântica de Deus, à luz da escala Hawking, que é uma escala criada por um cientista, por um filósofo, por um psiquiatra norte-americano, que trata exatamente da escala da emoção. E aí batizei como título, no último vídeo que está publicado aí desde o último sábado, como sintonizarmos na frequência quântica de Deus à luz da escala de Hawking e dos 7 dons de poder do Espírito Santo. Vejo, portanto, que existem diversos vídeos já publicados no presente canal, versando sobre as mais diversas temáticas também, geopolítica, filosofia, onde eu falo de Sócrates, Aristóteles, Platão, falo de neurociência, falo de geopolítica, falo de filosofia, falo de direito constitucional, a ramificação do direito constitucional, falo das decisões em que vem sendo deliberada pelo STJ e a Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, notadamente com o julgamento do recurso extraordinário 635-659, para que o Supremo Tribunal Federal fora pedagógico em autorizar o uso e porte de maconha até 40 gramas. E as pessoas que de alguma forma se encontram dentro desses postulados, desses critérios, recomendo procurar um competente e probo advogado, criminalista ou constitucionalista, como este que estava a falar, para ver a possibilidade, ver se você tem direito à revisão de seu processo. O TOCIN existe postado no presente canal ADI 5941, para que o Supremo Tribunal Federal for autorizar, referendar as inteiras a constitucionalidade do artigo 139, inciso 4, que permite medidas atípicas a ponto de permitir suspensão de CNH, passaporte e até o direito de participar de concurso público de pessoas devedoras da justiça. Existe também publicado no presente canal vídeos em que eu falo sobre advogados sem fronteira, como ser um advogado sem fronteira, à luz do ativismo judicial, da crise de legalidade e legitimidade em que está revestida a nossa justiça brasileira, sobretudo à luz da teoria da cientista política Elizabeth Naumann, a saber, teoria espiral do silêncio, onde muitas pessoas, mesmo sendo sabedoras de determinada coisa errada, vão para as mídias em massa dizer exatamente o contrário para agradar as correntes dominantes. O TOCIN existe postado também no presente canal vídeos em que eu falo sobre a DPF 779, para quem o Supremo Tribunal Federal disse ser inconstitucional a legítima defesa da honra, notadamente naqueles crimes de feminicídio que ocorrem entre casais. Por último, porém não menos importante, existe também vídeo aí que eu falo sobre dopamina, serotonina, como usarmos a dopamina, serotonina para alcançarmos sucesso pessoal, matrimonial, profissional e financeiro. Existem também vídeos postados aí que eu falo sobre a DPF 442, onde o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento para autorizar ou não o aborto até 12 semanas. A ex-ministra Rosa Weber deixou seu voto no sentido de permitir o aborto até 12 semanas. Então existe, dentre esses e outros, vídeos importantíssimos de esclarecimentos sobre direito da cidadania, direito de quem compra um imóvel, direitos e cautela para quem compra um imóvel. Existe também postado aí lista negra do Bacen do Banco Central, porque você está com seu nome limpo no SPC, Serasa, Cadim, o seu escolhe até
700, 800 e você não consegue aprovar nada, nem um crédito. E é exatamente esta a razão pela qual te convido a se inscrever no presente canal para ser parte integrante do mesmo. Ato contínuo agradecendo aos mais de 114 mil views ou visualização que o presente canal obteve, em especial aos novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindo ao presente canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Se gostaram do presente vídeo, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, dê o seu like, aperta o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei postar no presente ano corrente, que não serão poucos. E se sentir à vontade ao final, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Agindo assim, o difícil é errar, pois quem abusa do direito também comete ato ilícito. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, desde já passo a comunicar o título, objeto de nosso estudo de hoje, abre aspas, reflexos ou reflexões geopolíticas e macroeconômicas das austeras políticas que vem sendo adotada pelo atual presidente norte-americano, a saber sua excelência Donald Trump, Javier Milei na Argentina, Xi Jinping na Coreia do Norte, Putin e na Rússia, Vladimir Zelensky na Ucrânia, por que não dizer Hugo Chávez na Venezuela, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer um dos maiores poeta britânico de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem a época fora pedagógico, no sentido de dizer, existir entre o céu e a terra, ano-luz mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Mas qual for exatamente a razão ou motivação que me fizera hoje deliberar acerca do presente tema, qual seja reflexos geopolíticos e macroeconômicos das austeras políticas que vêm sendo tomadas por Trump nos Estados Unidos, Javier Milei na Argentina, Hugo Chávez na Venezuela, Vladimir Putin na Rússia, Vladimir Zelensky na Ucrânia, e por que não dizer também o presidente da Coreia do Sul, que está sendo objeto de impeachment e já fora até decretada sua prisão, à luz do constitucionalismo abusivo, que é uma tese jurídica constitucional defendida por um colega best-seller dos Estados Unidos, a saber sua excelência David Landau. David Landau é um colega advogado, é um PhD, ensina na Universidade da Flórida, salvo o melhor juízo hoje em dia, mas ele publicou uma tese do constitucionalismo abusivo, a ponto de criticar as austeras políticas, as austeras democracias do leste europeu, bem como Rússia, Ucrânia, Hungria, esses países, né, que em tese não são nem um pouco ortodoxos, criticando o país da América do Sul, da América Latina, como a Venezuela, Cuba, América do Sul. E hoje a gente está vendo aí, o mundo está vendo, assistindo de camarote, logo no início, nos primeiros dias de mandato do presidente norte-americano Donald Trump, ameaçando reaver ou tomar o canal do Panamá, que fora outrora construída pelos americanos, simplesmente em razão de os Estados Unidos estarem se sentindo ameaçados pela austera economia da China, que hoje é a segunda maior economia do planeta, ou seja, o segundo maior PIB, perdendo apenas para os Estados Unidos. E agora, quando a gente está a falarmos da China, a China assumiu o ranking do maior superávit mundial, ou seja, mais de 1 trilhão, ou seja, quase 1/3 do PIB do Brasil. E os Estados Unidos comprando briga com a China, comprando briga com o vizinho México, com o vizinho Canadá, e até mesmo com o Panamá, por se sentir ameaçado
pela crescente política, pela crescente economia da China, que hoje é a segunda maior economia, e hoje, em que pese, a China, para além de ser o país que tem os maiores PhD do mundo, notadamente na área de ciência e tecnologia, em que pese, a China também hoje entrara para os anais do direito internacional, da geopolítica, como aquela que, segundo a balança comercial, para quem não sabe, a balança comercial serve para ferir, para metrificar, para apurar os índices a escala ou índice de importação e exportação. E aí o superávit significa, no bojo da balança comercial, sob a perspectiva macroeconômica, exatamente para dizer o que seria um superávit. Superávit ocorre quando é feito a dialética, a dosimetria entre o que determinado país importou e exportou. Se o país importa mais do que exporta, ele tem um déficit, e não superávit. E o superávit dele vai estar lá embaixo. Ao revés, se ele, por simetria, produz e exporta mais do que importa, ele fecha, ele entra na balança comercial como superávit, ou seja, é o caso da China, com mais de 1 tri, quase um terço do PIB de todo o Brasil, que hoje não chega a 3 tri. E o que me chamaram a atenção é que vi uma matéria que a China estava querendo investir, salvo meu juízo, 8 a 9 trilhões numa região, ou seja, no município que faz fronteira com o Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte com a Paraíba. Como é que explica? A China querer investir quase 11 trilhões, cujo PIB total do Brasil não chega a 3. E hoje a China supera aí um superávit de mais de 1 tri, representando quase 1/3 do PIB do Brasil. E a gente tem aí um superávit aí menos de 1000% no Brasil. Veja aí como o Brasil está dependente do mundo, notadamente da China. E esta é a razão pela qual o Brasil tem que ficar muito atento, pois todo investimento que a China está fazendo no mundo, notadamente com essa reabertura da Rota da Seda, construindo logística naval, portos no mundo inteiro, inclusive investindo muito, né, no Canal do Panamá, que é um porto que drena a economia da Ásia, da África, da Europa, do leste europeu, do norte europeu, sudeste europeu, onde fica os países lá abaixo lá da Grécia, etc. Mas o fato é que, assim como o canal de Suez, né, que fica no Oriente Médio, lá próximo, sob o domínio do Egito hoje, sob a administração do Egito, o canal de Suez drena toda aquela economia do leste europeu, toda a economia da Europa para o mundo ocidental. Mas Trump hoje está ameaçando a tomar a administração do canal do Panamá, exatamente em razão da China estar investindo pesado no respectivo país. E como a China hoje é a segunda maior economia, agora surpreendera mais uma vez com o seu superávit na balança comercial de mais de 1 tri. Os Estados Unidos têm que pensar ano-luz antes de comprar uma briga com a China, até porque os Estados Unidos, em que pese, sob a perspectiva geopolítica, sob a perspectiva macroeconômica, é o maior comprador, é o maior consumidor dos produtos da China. E a China, hoje, assume a liderança como maiores produtores de manufaturados, chips, etc. E quem mais compra da China é os Estados Unidos. Logo, possibilitando, né, que a China, na virada do ano 2024 para 2025, registrasse um excelentíssimo superávit de mais de 1 tri, ou seja, quase 1/3 de todo o PIB do Brasil.
E é exatamente esta a razão pela qual, uma das razões pela quais hoje fui motivado a falar um pouco da presente temática, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que, por algum viés ideológico, político, jurídico, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Do outro lado, temos o ditador Hugo Chávez, da Venezuela, querendo tomar, por exemplo, que, na verdade, está sendo acusado aí de fraudar as eleições e não reconhecer a vitória de seu adversário, perseguindo, prendendo os seus adversários. Aquele que Lula, logo assumir o seu terceiro mandato, o recebeu com tapetes vermelhos, com honras de Estado. E aí é uma crítica que merece destaque. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de defesa de política partidária, como desde o primeiro vídeo do presente canal venho defendendo. As políticas que defendo aqui é políticas públicas, políticas econômicas, políticas sociais, políticas culturais, políticas econômicas, políticas de inclusão social. Você jamais irá me ver defender no bojo das diversas temáticas que trato no bojo das centenas de vídeos que ela tem publicado aí, bem, quase 900, incluindo os mix, vídeos longos e mix, que jamais falei, nem hei de falar de política partidária, assim também jamais hei de falar de nenhum tipo de religião partidária, pois Deus, só existe um Deus, assim como a política, a democracia deve ser peculiar à essência do ser humano. Todo homem é político, como defendia Nicolau Maquiavel. Para quem não sabe, Nicolau Maquiavel, o autor do Príncipe, é autor de uma obra póstuma, por isso só foi publicada após a sua morte, notadamente em apologia às penínsulas italianas. Mas Nicolau Maquiavel é considerado e deve ser considerado como o maior protagonista da ciência política, pois as suas obras são transcendentais. Parece que foram feitas ontem para ser utilizada hoje. É como uma tese da espiral do silêncio da cientista política alemã, a saber, Sua Excelência Elisabeth Naumann, para quem a tenho na minha mais alta conta. Elisabeth Naumann, por via reflexa, cientista política alemã, também defende a tese da teoria espiral do silêncio, que consiste exatamente em determinadas pessoas, determinadas autoridades soberanas, mesmo sendo sabedoras, não somente soberanas, mas autoridades dos mais diversos níveis de poder e de conhecimento, castas sociais, etc., mesmo sendo sabedoras que determinada coisa é errada, vão para mídias em massa dizer exatamente o contrário, exatamente para agradar as correntes dominantes. E é por isso que eu sempre digo, a melhor maneira de dominar pessoas é neutralizando o pensamento delas. E é isso que faz as grandes potências mundiais, os grandes políticos, se nenhum demérito a nenhum deles. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil essa austéria política tomada por Javier Milei, no caso da Argentina, ameaçando governar sob decreto se o parlamento não aprovar suas austeras medidas, nem um pouco ortodoxa. O BRICS, hoje, sob a presidência do Brasil até o final do ano, começou agora em janeiro e se estenderá até dezembro. Até o ano passado, final de dezembro, estava sob o comando da Rússia. Agora, de janeiro até o final de fevereiro, de dezembro do corrente ano, 2025, está sob o comando do Brasil. E agora, em junho, no meado do ano, está sendo preparado aí o encontro do BRICS Brasil. Mas, para quem não sabe, o BRICS representa a sigla dos países que a instituíram, ou seja, BRICS, B, Brasil, R de Rússia, I de Índia,
C, de China, o país, a segunda maior economia, né, do mundo, e o país hoje mais superavitário sob a perspectiva da balança comercial. Vejo aí que temos aí, né, Javier Milei foram convidados pelo presidente Lula, porque o país, quem indica os novos membros a entrar no BRICS é exatamente aqueles que a instituíram, ou seja, os 5 primeiros países: Brasil, China, Índia, Rússia e Coreia do Sul. Esses 5, por exemplo, cada um indica membros no seu continente para entrar. No caso do Brasil, do nosso continente americano, do nosso continente América Latina, América do Sul, convidou a Cuba aceitou e entrou, e entraram. Convidou a Argentina, Javier Milei, por uma questão meramente pessoal, não aceitaram. E agora, com a eleição e posse de Trump, Milei, que anda lado a lado com ele, e Elon Musk, um dos homens mais ricos do planeta, vem ameaçando a tirar a Argentina até mesmo do Mercosul. Recusou o convite do presidente brasileiro para fazer parte do BRICS. E isso gera um paradoxo, notadamente para aquele que precisa tirar a sua economia da escassez macroeconômica, da falta de reservas cambiais, da situação econômica em que a população se encontra vivendo maiores índices de desemprego, inflação, fome, vivendo abaixo da linha de pobreza até. Tenho informações, segundo uma cunhada que mora mais de 15 anos lá em Palermo, que as pessoas argentinas menos abastadas estão pedindo esmola dentro do supermercado. Isso é uma coisa odiosa, para não chamar de deletéria. E aí Milei, assim como Trump ameaçando tomar a administração do canal do Panamá, em razão das intervenções e dos investimentos pesados que a China vem fazendo lá, ameaçando tomar parte do território do vizinho México e Canadá, criando, por exemplo, um conflito geopolítico com a atual presidente, a saber, minha xará, Cláudia Sheinbaum, que sucedera Manuel Obrador, que era o ex-presidente do México. Mas essas políticas austeras tomadas por Trump, até mesmo no sentido de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, de não investir nenhum dólar para combater a poluição ambiental, criando conflitos geopolíticos até com seus grandes aliados europeus, França, Inglaterra, etc. E pasmem-se, essas políticas nem um pouco ortodoxas, implementada desde o início agora do segundo mandato de Trump, não olvidaram, tampouco fizeram a menor cerimônia em também tentar expulsar os palestinos da sua terra, tão sonhada desde isso de 1948, quando Israel, notadamente em 14 de maio de 1948, teve seu território reconhecido, depois de quase 20 séculos, ou seja, quase 2000 anos que os judeus viviam dispersos, expulsos no mundo. Notadamente em 14 de maio de 1948, logo após a intervenção de um brasileiro gaúcho, a saber, Oswaldo Aranha, que presidiu o Conselho de Segurança da ONU naquela ocasião, convidaram autoridades palestinas e autoridades de Israel para criar um Estado soberano para cada um. Israel aceita os contornos e alcances de dado acordo e é declarada
notadamente em 14 de maio de 1948, a soberania do Estado soberano de Israel, notadamente na cidade de Tel Aviv, que para a comunidade internacional, a ONU, a OTAN e a comunidade europeia, deve ser considerado o centro financeiro de Israel e deve ser também, por via reflexa, considerada a capital. Não obstante, o próprio governo de Israel, notadamente na pessoa de seu primeiro-ministro, a saber, Sua Excelência Benjamin Netanyahu, remontando aí uma das tribos de Israel, dizer que a capital de Israel deve ser Jerusalém, que fica ao norte, onde existem mesquitas palestinas, islâmicas e judaicas, onde existe a antiga cidade do rei Davi, onde existe a piscina de Siloé, onde Jesus curara um cego com lama de cuspe, onde existe o cenáculo, onde Jesus se encontrava com seus discípulos e fora palco da última Santa Ceia, em especial onde existe o Domo da Rocha, que é aquela coroa construída pelo califa, um califa da época com 100 mil moedas de nada de ouro. Então, para Israel, não obstante os Estados Unidos, a OTAN e a comunidade europeia entenda que Tel Aviv deve ser considerada a capital de Israel, ao revés, o próprio governo de Israel entende que a capital deve ser Jerusalém, exatamente em razão dessas três religiões monoteístas no mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese gira em torno de 2,5 bilhões no mundo. A segunda do ranking, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões. E as estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até idos de 2050 o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira religião monoteísta do mundo, não obstante mais antigo e mais longínquo, a saber, o judaísmo, cujo número de adeptos está em torno de 13 milhões e a maioria reside exatamente no Estado soberano de Israel. Mas o fato de o governo de Israel, notadamente na pessoa de seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, entender que a capital deve ser Jerusalém, é exatamente em razão da hegemonia dessas três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos, como diziam os gentios? Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. Essas políticas não um pouco ortodoxas tomadas por Javier Milei na Argentina, se recusando a entrar no BRICS, que tem como objetivo aí, em tese, mitigar e até servir de uma alternativa para substituir o dólar, quiçá até mesmo substituí-lo ou concorrer com ele. Mas o BRICS também existe outros contornos e alcances, como fiz um vídeo específico. O BRICS, para além de ter por norte criar logística portuária, portos navais no mundo inteiro, abrir fronteiras macroeconômicas, notadamente pela China, por meio da Rota da Seda, o BRICS também tem por norte, em tese, criar uma espécie de ameaça, por que não dizer uma ruptura ao sistema do mundo ocidental. E é essa exatamente uma das razões pelas quais Trump está criando aí essas políticas austeras contra o Panamá, o canal do Panamá, cuja China vem investindo pesado, criando taxação, ou seja, majorando alíquotas. E algo que merece destaque, que vi uma matéria
sob a perspectiva geopolítica e macroeconômica. 48% dos produtos que o Brasil importa da China, dos Estados Unidos, exporta para os Estados Unidos, são isentos. 15% são taxados com 2,5%. E Trump agora quer taxar em 25%. E o Brasil está prometendo aí usar a reciprocidade, que é um instituto de direito internacional, que o país, né, quando sofre, por exemplo, pressões econômicas, ele faz uma retaliação, né, retribuindo com a mesma moeda. Mas o fato é que o mundo observado de camarote, Trump, logo no primeiro dia de sua gestão, como presidente dos Estados Unidos, expulsar milhares e milhares de imigrantes, notadamente brasileiros. E o que chama a atenção e merece destaque sob a perspectiva do direito internacional é que Trump, novidade, tampouco fizeram a menor cerimônia em evitar constrangimento, evitar a violação de direitos humanos, notadamente de nossos patriotas brasileiros, que foram deportados para o Brasil algemados, remontando a escravatura, remontando o estado de natureza, ato contínuo, com dada e austera medida de disfuncionalidade e abuso de direito, em que pese, sob a perspectiva do direito internacional, a ONU, bem como o Estado soberano do Brasil, merece dar uma resposta à altura. Pois isso, para além de violar a soberania brasileira, o Trocim, por via reflexa, também viola os maiores e os sagrados, e por que não dizer sensíveis, tratados internacionais sobre direitos humanos, direitos civis, direito à dignidade da pessoa humana, Pacto São José da Costa Rica de Isos, de 1969. Mutatis mutandis, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Trump, a economia norte-americana, em que pese sobre a perspectiva macroeconômica, sobre a perspectiva geopolítica, não tem essa legitimidade de querer continuar com a sua hegemonia de mais de 80 anos, o dólar, que é o tempo em que o dólar disciplina a economia mundial. E os Estados Unidos hoje se sentindo ameaçados com o advento do BRICS, que tem por um dos objetivos, que são o maior, enfrentar, concorrer com o dólar, quiçá até mesmo servir de alternativa para o país se desvincular do dólar. O Brasil, por exemplo, a gente tem aqui uma das maiores exploradoras de petróleo, essa Petrobras. Temos aí o pré-sal, que representa, é responsável por mais de 80% da produção de sal, de gás e petróleo do país. A gente tem, por exemplo, em razão da escassez de refinarias, grande parte do petróleo a gente manda para os Estados Unidos para ser taxado de volta. Quando a gente vê o superávit que a China obteve do final do ano passado para este, mais de 1 tri, ou seja, quase um bi, quase um terço do PIB do Brasil, quase que em torno de 3 trilhões aí, chegando aí, né? E a gente tem aqui um superávit aqui de menos de 1000%. A gente vê que é muito perigoso este tipo de política austera que vem sendo tomada por Trump, notadamente quando se tem em mente, sob a perspectiva macroeconômica, que os Estados Unidos é o maior consumidor da China. E a China é o maior produtor e exportador do mundo. Logo, criando um paradoxo geopolítico e macroeconômico. Essas austeras políticas
adotada por Trump e referendada pelo homem mais rico do mundo, a saber, Elon Musk, que hoje faz parte do seu governo, entendo com o devido respeito e com todas as vênias de estilo daqueles que pensam em sentido contrário, serem nem um pouco ortodoxa para a economia norte-americana. Notadamente quando se tem em mente, contudo no ponto, que os Estados Unidos é o maior parceiro chinês e o maior consumidor também, o maior comprador da China. E a China hoje, assumindo um ranking aí de não somente a segunda maior economia do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos sob perspectiva de PIB, mas quando estamos a falar de balança comercial, quando estamos a falar de superávit, a China está no topo, ou seja, está na liderança. E isso é algo que merece destaque. Notadamente, quando se tem em mente que existe, né, no âmbito do direito internacional a reciprocidade. O Brasil, notadamente na pessoa do presidente Lula, já prometera a reciprocidade se Trump aumentar ou taxar o Brasil mais do que a taxa. Quando a gente observa que os Estados Unidos teve sua origem com as 13 colônias norte-americanas, conseguiram a sua independência, que vivia até então dependente do Reino Unido, notadamente em 1976, 100 anos depois, comemorando 100 anos de independência, os Estados Unidos fizeram um acordo com a França para construir a clássica Estátua da Liberdade. Aquela Estátua da Liberdade que tem 7 arcos, 25 janelas, cada janela daquela representando uma das pérolas, uma das joias dos Estados Unidos. Os 7 arcos na coroa lá, 7 coroas, representam os 7 oceanos e os 7 continentes. E o que chama atenção e merece destaque é que, para além de ter sido um presente dos franceses, ou seja, os franceses fizeram um acordo com o norte-americano quando os Estados Unidos comemoraram 100 anos de independência das 13 colônias americanas, para os Estados Unidos construir o porto, comportar a base daquela Estátua da Liberdade, e os franceses construírem a própria estátua. Levaram um ano para construir e mais um ano para transportar em milhares de peças por navio. E hoje, aquelas 13 colônias se transformaram em mais de 50 estados soberanos. Aí você imagina aí como que os Estados Unidos conseguiram tantos territórios e agora querendo reaver a administração do Canal do Panamá, tentando reaver parte do território do México, criando um conflito geopolítico com o governo do México, notadamente na pessoa da atual presidente Claudia Sheinbaum, sucessora de Obrador, criando problemas geopolíticos, problemas sobre a perspectiva do clima, problemas sobre a perspectiva do Acordo de Paris, duelando com os seus maiores aliados, a França, a Inglaterra, expulsando imigrantes de forma nem um pouco ortodoxa. Para quem não sabe, sob a perspectiva do direito internacional, imigrante são aqueles que entram em determinado país, e imigrante com I são aqueles que entram em determinado país, ou seja, as pessoas que vêm são estrangeiras e entram no país são imigrantes. A gente lembra aqui dos imigrantes italianos. Em São Paulo a gente tem imigrante do mundo inteiro. Quem não pode conhecer o mundo, basta ir a São Paulo, que lá existem as colônias japonesas, colônias chinesas, colônias italianas, holandesas e etc. Mas o fato é que os Estados Unidos iniciaram o seu território com 13 colônias e hoje é representado por mais de 50 estados soberanos.
sob a perspectiva da economia, da macroeconomia, observamos que as maiores riquezas, a grande riqueza norte-americana, foram construídas por meio das estradas de ferro. Existia um grande magnata do aço, a saber, Andrew Carnegie, e ele, certa feita, foi pedagógico quando contrataram um jovem, a saber, Napoleão Hill, aquele que escrevera Quem Pensa Enriquece, aquele que escrevera também Mais Esperto que o Diabo, uma obra póstuma publicada 50 anos após a sua morte, pois na época a família sentiu receio e medo de publicar, dado o título, em razão de tentar sofrer represálias. E esta foi a razão pela qual a família de Napoleão Hill resolveram publicar, quase 50 anos depois, este livro Mais Esperto que o Diabo, que se torna um best-seller, que será objeto do próximo vídeo aula que irei fazer para compartilhar no presente canal. E é exatamente esta a razão pela qual te convido a se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, apertar o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei postar, que não serão poucos, e sentir a vontade ao final, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Mas, afinal, do que estamos a falar? Quais os reais efeitos geopolíticos e macroeconômicos que essas políticas nem um pouco ortodoxas que vêm sendo tomadas por Donald Trump, Javier Milei na Argentina, Trump nos Estados Unidos, Elon Musk agora também fazendo parte do governo americano, fechando a agência de saúde, como é o nosso SUS aqui, não obstante lá eles em tese não terem, mas vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance da maior economia do mundo, dos Estados Unidos. Como falo que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, estamos a falar sobre PIB, o maior PIB do mundo, sobre tecnologia, sobre logística militar, bélica militar, sobre aquele país que, não obstante ser o que mais critica armas atômicas, ao revés, foram o primeiro a construir a primeira bomba atômica e também o primeiro, por via reflexa, primeiro e único, repita-se, os Estados Unidos, para além de ter sido o primeiro a construir por via reflexa, também foram o primeiro a utilizar a primeira bomba atômica, jogando a primeira em Hiroshima e a segunda em Nagasaki, dizimando mais de 210 mil pessoas, deixando-os poeira radioativa maior do que o acidente do reator 14 da usina de Chernobyl, que hoje se localiza na região da Ucrânia, onde está sendo duelada aquela guerra. Mas por falar em Ucrânia, algo que também merece destaque nesse cenário geopolítico, nesse cenário macroeconômico, nesse cenário do constitucionalismo abusivo, nesse cenário do direito das gentes, do direito internacional, é exatamente a aliança que vem sendo duelada com o presidente, com a Coreia do Norte, cujo seu presidente passa 24 horas destilando ódio e construindo brinquedo atômico, a saber, as armas nucleares. Pois, na verdade, ali não passa de ameaças psicológicas, de caráter eminentemente psicológico, pois é a maneira que o governo Kim Jong-un encontrou de se manter aquela autocracia dele, aquela ditadura dele, que até mesmo o calendário que usamos, ele não usa. O calendário que ele usa é com base no nascimento de seu pai. A população vive abaixo da linha da pobreza, ano-luz. E é esta a razão pela qual chama atenção para um acordo que, no final do ano passado, o presidente da Coreia do Norte celebrara com o presidente Vladimir Putin da Rússia, no sentido de fornecer 12 mil soldados coreanos
para lutar na guerra ao lado da Rússia contra a Ucrânia. Ocorre que a Ucrânia, isso em troca de arroz e de um salário anual. Ocorre que esses 12 mil soldados coreanos da Coreia do Norte foram às cegas para o centro de combate. Foram como se o seu presidente, a saber, o presidente coreano do Norte, disse que eles iam para um treinamento. Como Putin também, quando mandou muitos soldados e recrutas, disse que eles estavam indo para um treinamento. Quando olhou, estavam no meio da guerra entre Rússia e Ucrânia. O fato é que merece destaque, é que com o envio desses 12 mil soldados norte-coreanos para lutar ao lado da Rússia contra a Ucrânia, a ONU informa que pelo menos 4 mil já morreram e outros feridos. E dentre eles, salvo melhor juízo, uns 2 foram capturados pelos ucranianos, e eles vêm revelando algo muito interessante. Notadamente, numa estratégia de guerra que vinha sendo traçada, e vem sendo traçada entre a Coreia do Norte e a Rússia de Vladimir Putin, para destruir os drones utilizados pela Ucrânia. Pasmem-se. O que vem sendo revelado, notadamente por meio dos escritos, né, que foram apreendidos nesses 2 capturados coreanos, vem revelando que o plano e a estratégia militar duelada entre o presidente da Coreia do Norte e o presidente Vladimir Putin para destruir, uma tática de guerra para destruir, atrair e destruir os drones utilizados como armas tecnológicas pelos ucranianos. E como é que e qual seria essa estratégia que vem sendo utilizada pela Rússia e pela Coreia do Norte? Explico. Como sempre, a resposta veio por meio da apreensão de 2 soldados coreanos. Os mesmos vêm revelando que a tática de guerra seria utilizar um soldado coreano, norte-coreano, como cobaia para atrair a atenção dos drones, usaria um soldado coreano do norte para atrair a atenção dos drones, e quando os drones viessem para cima daquele soldado, mataria aquele soldado e se viria para uma equipe, né, de atiradores de precisão atingir e eliminar aquele drone. Ou seja, Putin e o próprio presidente da Coreia do Norte estão utilizando os soldados, esses 12 mil que foram enviados para lá, e segundo as fontes da ONU, pelo menos 4 mil já morreram e muitos feridos. Está utilizando os coitados que já viviam na miséria total em seu país, nem internet tem acesso, quiçá a Bíblia. Quem for pego lendo a Bíblia é sumariamente morto até a última geração. Assim como os 7 países autocráticos, para que eu fiz um vídeo falando dos 7 países autocratas ou autocráticos que proíbem o uso da Bíblia. Dentre eles a ilha de Maldivas, aquela ilha que os bacanas vivem indo para lá. Mas o que vem chamando a atenção no âmbito internacional é que as revelações desses 2 soldados prisioneiros coreanos que foram capturados pelo exército da Ucrânia, que vem revelando a tática de guerra para destruir os drones ucranianos, usando soldado como cobaia, soldado coreano, para atrair os drones, e os drones vinham, né? Obviamente vai matar aquele soldado, e aí ficava de plantão ali uma equipe de atiradores para abater aquele drone. Veja aí o vale tudo. Veja aí a violação aos direitos humanos, a violação à Carta da ONU.
instituída logo após o fim da Segunda Guerra Mundial de 1945. Carta da ONU, Convenção de Viena, que trata, né, e regulamenta, para quem não sabe, a Convenção de Viena de 1969, sobre a perspectiva do direito internacional, ela foi criada ou instituída exatamente para disciplinar e para regulamentar todos os tratados internacionais. No âmbito desses tratados do direito internacional, existem dois tipos de normas. Soft law, que são normas que elas não são vinculantes, não obrigam Estado A, B, C a cumprir, e as jus cogens, que são as vinculantes. Mas é claro, né, que depende aí de ratificação por cada Estado soberano. Mas a violação de direitos humanos, sob a perspectiva da Carta da ONU, sob a perspectiva dos direitos civis, do Tratado de Direitos Civis e Políticos, sob a perspectiva do direito das gentes, sob a perspectiva da Convenção de Viena de 1969 e da Convenção e do Pacto São José da Costa Rica, salta aos olhos. Não somente no âmbito da guerra da Rússia e Ucrânia, para quem agora aliou-se à Coreia do Norte, fornecendo 12 mil soldados, cujos 4 mil já foram abatidos e estão sendo usados de cobaia, mas também salta aos olhos a violação aos direitos humanos na Guerra Santa de Israel contra a Palestina, por que não dizer contra o grupo terrorista Hamas. Ali, naquela Guerra Santa de Israel e Hamas, duelada desde 7 de outubro do ano passado, ou seja, há 2 anos de 2023, completaram 2 anos, quase 50 mil pessoas morreram na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Mas o fato é que antes da guerra Israel tinha 9 milhões e 500 a população. Israel, fronteira com Egito, Síria, Líbano, ao norte, no deserto de Golã, onde fica o Hezbollah, Jordânia, e aos fundos na faixa de Gaza e da Cisjordânia. Na Cisjordânia morava 3 milhões e 200 sob a chefia do grupo Fatah, que não é terrorista, cuja maioria é considerada sunitas, que não são, em tese, terroristas. Eles só querem ter o território de Israel e a área da faixa de Gaza, que é aproximadamente 10 quilômetros, reconhecida pela ONU. Já na área da faixa de Gaza, que fora ipsilis destruída, moravam 2 milhões e 500, cuja grande parte eram sunitas, xiitas, que são terroristas, onde aí se encaixa aí o grupo terrorista Hamas. Existe também ali na região, originado de estudantes, né, do Egito, um grupo chamado Hijab. Lá no Líbano, o Hezbollah, que tudo que faz é como o antigo Saulo de Tarso, na Nova e Eterna Aliança, fazia, com a premissa de que está cumprindo a lei romana e a Torá. Mas o que o Hezbollah faz, e merece destaque, é com a premissa de estar cumprindo a lei de Deus. E é usado pelo Irão, como falam os portugueses, como cobaia para fazer o serviço sujo para atingir Israel e para não conseguir bloqueios econômicos. Israel vem sofrendo críticas, severas críticas, em ter sido surpreendida há 2 anos pelo grupo terrorista Hamas, quando mataram mais de 1.000 pessoas. E agora está havendo aí o cessar-fogo temporário. O Hamas, um refém israelita de Israel, no grupo Hamas, vale ouro. Eles trocam 10 por 1, ou seja, vezes 100
por um, ou seja, 100 prisioneiros muçulmanos, ou seja, palestinos, ou terroristas, por um refém israelense. Você vê o preço da moeda de troca. Mas o governo de Israel, notadamente a pessoa de seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, vem sendo criticado pelas suas políticas nem um pouco ortodoxas, de respeitando direitos humanos. Já foi condenado e até decretada sua prisão pela Corte Internacional de Justiça em Haia. Diversas reprimendas da ONU, e aí chama atenção aqui que a ONU precisa rever o seu papel, a sua função, o seu caráter meramente administrativo. Mas muitos criticam porque Israel se deixara ser surpreendido pelo grupo terrorista Hamas. Explique, como sempre, a resposta de fácil alcance. Israel vem sendo manifestamente, e eu acho que legitimamente criticado pelo seu sistema de defesa, a falha no seu sistema de defesa, em razão de Israel ser um dos países detentores de um maiores exércitos do mundo, mais preparado do mundo. E para além disso, eles fabricam, constroem e vendem tecnologia cibernética. Vinham costurando com auxílio, com a participação dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, um acordo de paz naquela região. E aí você imagina, a Arábia Saudita é um dos maiores patrocinadores ali do grupo terrorista Hamas, Hezbollah, Shia. E até mesmo Israel fizeram um acordo com a Arábia Saudita para fornecer tecnologia cibernética. É um paradoxo. Você fornecer tecnologia de ponta para os seus maiores inimigos. E é isso aí que foi objeto aí de denúncia de um comandante que pediu exoneração, um comandante do exército de Israel, alegando, dada a falha. Mas o fato é que o constitucionalismo abusivo, e para além disso, desvio de finalidade e abuso de direito, notadamente ao direito internacional da gente, direito à dignidade da pessoa humana, vem sendo manifestamente violado, não somente na clássica guerra da Rússia e Ucrânia, como por reflexo também na guerra de Israel, Hamas, e agora catalisada na ocasião em que o presidente da Coreia do Norte celebrou um acordo com Vladimir Putin da Rússia, fornecendo 12 mil homens, cujos 4 mil já morreram e estão sendo usados como cobaia para atrair os drones. Se isso não for manifesta violação ao direito internacional, aos colorados da Convenção de Viena, da Carta da ONU, do Pacto São José da Costa Rica, aos direitos civis e políticos, eu não sei o que mais não, sobre a perspectiva e sobre a rigidez, sobre a hegemonia do direito da gente. Razão pela qual finalizo o pré-estudo temático no sentido de dizer que não tive a menor pretensão de votar a matéria, tampouco faz não demérito àqueles que, por um viés ideológico, geopolítico e jurídico, sobre a perspectiva do direito internacional, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Mas não é nem um pouco demasiado no ponto, contudo, lembrar que existe um ex-presidente norte-americano, a saber sua excelência, John Kennedy Onassis, que fora pedagógico e entrara para a história como aquele protagonista da seguinte frase, abre aspas: se a sociedade livre deste país não conseguir ajudar os muitos que são pobres, não conseguirá igualmente salvar os poucos que são ricos. Ou seja, John Kennedy Onassis dizia que se unidos somos fracos, imagine desunidos. Ato contínuo, concluindo o pré-estudo temático, no sentido de dizer que assim como o fogo consumidor da palavra de Deus é uma lâmina que corta os dois lados, tanto para o bem como para o mal, por via reflexa, ressalto
que o mesmo conhecimento, a mesma arma e o mesmo poder que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, notadamente à luz da lei de Deus e da lei dos homens, sob a perspectiva do direito internacional, da Convenção de Viena, da Carta da ONU, do Pacto São José da Costa Rica e dos direitos políticos e civis, ao revés, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que, por um viés ideológico, político, jurídico, pensam em contrário, pois isso é democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho é um tema sensível, porém importante, notadamente quando se tem em mente essa questão geopolítica, macroeconômica, onde a economia do Brasil está vinculada ao dólar e tudo que os Estados Unidos faz vincula, e agora o advento do BRICS. Vamos ver aí se será mesmo uma saída para os países de terceiro mundo, como o Brasil, os países em desenvolvimento. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos, e sinta à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.